Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula relativa às inspeções e manutenções em um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Trago alguns exemplos de inspeções realizadas em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Olá, gente. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos para mais uma aula onde nós vamos falar sobre as inspeções e manutenção em sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA. Os dados aqui nessa apresentação foram cedidos pela IPT Engenharia, tá? Então vamos analisar como que a gente faz as inspeções e manutenção em um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Vamos uma breve introdução. O que vem a ser o SPDA? Como que é composto o SPDA? Popularmente é conhecido, o SPDA é conhecido como para-raios, né? Então o SPDA é composto por dois sistemas de proteção. Nós chamamos do sistema de proteção externo. Esse sistema de proteção externo, ele é destinado a interceptar uma descarga atmosférica para a estrutura, né? Por meio do seu sistema de captação, conduzir essa descarga por meio do subsistema de descida e dispersar essa descarga que está sendo conduzida, né, para o sistema de aterramento, por meio do subsistema de aterramento. Então, o sistema externo, o SPDA externo, ele é destinado para interceptar a descarga atmosférica para a estrutura, conduzir e dispersar essa descarga para a terra. O sistema interno. O sistema interno do SPDA, ele deve evitar a ocorrência de centelhamentos perigosos dentro do volume de proteção e da estrutura a ser protegida, devido à corrente de descarga atmosférica que flui pelo SPDA externo ou flui em outras partes condutivas da estrutura. Então, eu necessito de ter um SPDA externo, que vocês viram como que ele é composto, sistema de captação, descida e aterramento, e um sistema interno, que ele evita a ocorrência de centelhamentos dentro do volume, né? E da estrutura ser protegido devido à corrente de descarga atmosférica que flui pelo SPDA externo, ou ela flui em outras partes condutivas da estrutura. O que são esses centelhamentos perigosos entre o SPDA e outras componentes? Esses centelhamentos, podemos dizer, que esses centelhamentos ocorrem através de quê? Tais como onde instalações elétricas, instalações metálicas, sistemas internos, as partes condutivas externas e as linhas conectadas à estrutura. Né? Isso, nesses elementos, podem ocorrer o centelhamento. E quem vai resolver o problema de centelhamento é o sistema interno, né, do meu SPDA. Esse sistema interno ele é composto de instalação, por exemplo, de DPS, que são dispositivos de proteção contra surto de tensão. Vocês podem observar, tem uma aula dedicada a isso. Ligações de instalações metálicas ao SPDA, antenas, portas, dutos de ar-condicionado. E a gente pode dizer que o sistema interno ele é composto por um conjunto de DPS, sistema de equipotencialização, por exemplo, sistema de isolamento, né? Isso tudo descrito pela norma. Então, o SPDA ele é composto por dois sistemas. Um externo, que capta a descarga, conduz e leva até o terra. E o sistema interno, para evitar o centelhamento, que ocorre devido ao próprio sistema externo ou, né, a outros sistemas condutivos à estrutura. Bom, um pouquinho aqui sobre os elementos
do SPDA externo, os elementos captores que vão captar a descarga e condutores de descida, segundo a norma, eles devem ser firmemente fixados, de forma que as forças eletrodinâmicas ou mecânicas acidentais não causem afrouxamento ou quebra de condutores. Então, na hora de a gente fazer uma inspeção, as cordoalhas de descida, o sistema de captação, os condutores de captação devem estar bem tensionados, né? Isso que estabelece a norma. As conexões, elas devem ser feitas de forma bem segura, né? E por meio de solda elétrica ou exotérmica e conexões mecânicas de pressão ou compressão. Então, nós temos que checar todas as conexões, em uma inspeção, checar todas as conexões. Se existir solda exotérmica ou solda elétrica, checar essas conexões para avaliar o estado de conservação dessas conexões. Não é permitido emendas, né? Vai fazer uma inspeção, tem uma emenda no cabo de descida. As emendas, elas são admitidas, né? Exceto, né? Olha só, não é permitido emenda em cabos de descida, exceto o conector para ensaios, né? O qual é obrigatório a ser instalado próximo do solo. A altura sugerida é 1,50 m do piso. Isso de modo a proporcionar o fácil acesso para a realização dos ensaios. Então, o cabo de descida, ele pode sofrer uma conexão, uma emenda a 1,50 m do piso para facilitar as inspeções e os ensaios. As caixas de inspeções, elas devem estar limpas e as conexões não oxidadas. Recomenda-se, isso aqui é importante, que está na AMNT 5419 de 2015 e também consta na de 2005. Recomenda-se a retirada de captores que contenham materiais radioativos. Isso em conformidade com a resolução 04/85 da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o CNEM. Então, vai fazer uma inspeção, identificou lá um captor, né? Um maço que usa um captor que é em formato de disco, por exemplo, que é um captor radioativo. Então, sugestão, recomenda-se a retirada desse tipo de captor, porque ele contém materiais radioativos, conforme a resolução 4/89 sugere-se a retirada do CNEM. O SPDA externo. Vamos explicar o que é o SPDA externo. Então, vocês podem ver na figura, eu tenho uma estrutura onde eu tenho o sistema de captação, né, que vai captar a minha descarga. Está aí o sistema de captação. Ele é composto pelos condutores em volta da edificação, pelos terminais aéreos, onde eu estou passando o mouse, ou mini captores, pelos mastros de Franklin, né? Isso tudo contempla o sistema de captação. A outra parte que faz parte do SPDA externo é o subsistema de descida, que ele vai conduzir a descarga atmosférica, ele vai dividir. Então, está aqui as descidas, e o terceiro sistema, que compõe o sistema externo de SPDA, é o subsistema de aterramento, que ele é responsável por dispersar a descarga atmosférica para a Terra. Então, esses três subsistemas devem sofrer processos de inspeção e manutenção. E no sistema interno também a gente pode avaliar, né, as condições dos DPS, se existe equipotencialização, né, ou alguma falha do sistema interno de proteção. Eficácia do SPDA. É muito importante observar que a eficácia do SPDA depende de sua instalação, manutenção e métodos de ensaios utilizados. Então, a eficácia do SPDA depende da forma que foi instalado, né, da sua instalação, manutenção e métodos utilizados nos ensaios. Os métodos utilizados nos ensaios
eu desenvolvi 3 aulas para vocês com 3 métodos que podem ser utilizados. Cada um tem a sua especificidade, né? SPDA estrutural tem um método que você utiliza para avaliar a resistência do aterramento, né? A continuidade das armaduras. Então, a eficácia do SPDA vai depender da sua instalação, manutenção e método de ensaio. Então, quando você for fazer um laudo, né? Quando o síndico solicita uma empresa para fazer um laudo, então esse laudo tem que ser bem elaborado e esse laudo deve constar de uma inspeção indicando o que deve ser feito, né, no sistema de SPDA. E os ensaios de medição, eles devem ser em conformidade com a norma, a 5419 e a norma de medição de aterramento, que é a 15749. Inspeções, ensaios e manutenção, eles não podem ser realizados durante a ameaça de tempestade. Claro, a IPT Engenharia, né, que é uma empresa situada em Brasília, quando vai fazer uma inspeção, se o período tiver propício à inspeção, não tiver com chuvas, com formação de tempestade, a inspeção é realizada. Caso contrário, não é feitas as inspeções. O objetivo das inspeções é assegurar que o SPDA esteja... Qual o objetivo das inspeções? Que o SPDA esteja de acordo com o projeto baseado na NBR 5419, depende da edificação. Se for uma edificação de 2015, foi construída agora, já está pronta, a edificação foi construída em 2015 e eu vou fazer uma inspeção agora. Aí eu tenho que usar 5419 de 2015, se a construção datar da época que a norma foi lançada. Mas se a sua edificação é uma edificação de 2005, né, você vai fazer a inspeção em conformidade com a norma que regia, né, o projeto de SPDA na época. Todos os componentes do SPDA estão em boas condições, né? O objetivo das inspeções é para que você veja se todos os componentes do SPDA estão em boas condições e se são capazes de cumprir suas funções. Sistema de descida, subsistema de descida, subsistema de captação e subsistema de aterramento. E esses sistemas, né, cumprir as suas funções, esses sistemas não devem apresentar corrosões e que não apresentem corrosão em seus sistemas. Qualquer nova construção ou reforma que faça alteração, que altere as condições iniciais previstas em projeto, além de novas tubulações metálicas, linhas de energia e sinal que adentrarem a estrutura e que estejam incorporadas ao SPDA externo e interno, devem se adequar à NBR 5419. Se o projeto você está fazendo um projeto para esse ano, é uma construção nova, você vai usar a NBR 5419 de 2015. A eficácia do SPDA. Ainda falando da eficácia, a regularidade nas inspeções e condição é uma condição fundamental, para a confiabilidade de um SPDA. Então, você que é síndico, né, tem seu prédio lá, faça de ano em ano um laudo, né, com as medições, os ensaios e com as inspeções, né? Isso é muito importante para garantir a eficácia e a confiabilidade do seu SPDA. O responsável pela estrutura, um síndico, por exemplo, ele deve ser informado de todas as irregularidades observadas por meio de relatório técnico emitido a cada inspeção periódica. Então, a IPT Engenharia, ela emite um relatório técnico com as necessidades do seu sistema de proteção contra descargas atmosféricas e também os ensaios necessários para avaliação da resistência de aterramento, né, da continuidade das armaduras, vai depender da natureza daquele SPDA. Cabe ao profissional
emitente da documentação, ele recomendar, baseado nos danos encontrados, o prazo de manutenção no seu sistema. Nós da IPT Engenharia, nós sugerimos aos condomínios, né, principalmente aos síndicos dos condomínios, realizar as inspeções anualmente, já que o laudo é emitido de forma anual. Então, a gente sugere que as inspeções sejam realizadas anualmente com a emissão de laudo, atestando as condições do SPDA. Essa regularidade, pessoal, é importante para a confiabilidade do seu sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Agora eu trago alguns exemplos cedidos pela IPT Engenharia de algumas inspeções que foram realizadas aqui na cidade de Brasília, né? A IPT Engenharia nos cedeu esse material. Então aqui eu tenho uma edificação que tem uma descida externa, ou seja, não é um SPDA estrutural, é um SPDA cuja descida é externa. O que a gente pode observar nessa descida? Podemos observar aqui que essa descida ela está frouxa, os cabos de descidas estão frouxos, né? Então essa descida, segundo a norma, tem que estar bem esticado, né? O cabo bem esticado, bem tensionado, né? Para que a descarga atmosférica possa fluir com maior tranquilidade e normalidade. Então, a IPT Engenharia, no seu laudo, registrou, no seu relatório de inspeção, registrou essa normalidade. E a IPT Engenharia foi contratada para normalizar. Então, fez-se o tensionamento, né? Então, descida foi corrigida. Então, esse é um exemplo de um dado que vai no relatório de inspeções. Outro exemplo, podemos verificar, é uma edificação na cidade de Brasília em que foi construída, lá no topo da edificação, um gradil, uma grade, como vocês estão observando aqui. Essa grade, pode observar que ela é nova, foi construída, e como é uma instalação metálica, ela não foi conectada ao SPDA. Então, isso tem que ser registrado conforme a norma coloca. As estruturas metálicas, né, as instalações metálicas devem ser conectadas ao SPDA. Aqui, o que nós fizemos? Fizemos a conexão dessa estrutura, bem aqui, ó, utilizando os conectores. Aqui nós utilizamos um conector que a gente chama de botinha, né, que é um conector 90 graus, e aqui um conector split bolt, conectando no sistema de captação, ou seja, ligando a estrutura metálica ao sistema de captação. Outro exemplo que nós verificamos, que nessa edificação a porta da casa de máquinas foi trocada, porém, não foi atentado em efetuar a conexão, né, dessa instalação metálica ao SPDA. Né? Então, o que foi feito? Aqui está a conexão da porta metálica ao sistema de SPDA, realizando ali o que a gente chama da equipotencialização externa. Né? Então, conexão realizada. Outro exemplo, aqui já é uma edificação que fica em Águas Claras, onde nós fizemos uma manutenção geral na edificação. Vocês podem observar aqui que o sistema de captação no topo da edificação está todo frouxo. Olha, podem observar onde eu estou passando o mouse. Sistema de captação frouxo. O que nós fizemos? Nós fizemos um tensionamento, né? Tensionamos o sistema de captação, né, para deixar ele em conformidade que é exigido pela norma. Então, o sistema de captação foi corrigido. Aqui eu tenho um outro detalhe também ocorrido nessa mesma edificação do slide anterior. Eu tenho um isolador rompido. Então, o que nós tivemos? Um isolador solto, fizemos o reparo do isolador e colocamos o isolador. O tensionamento do cabo é uma tarefa, parece simples, né? Mas é uma tarefa que demanda tempo, né? Depende muito da área, né, do topo da edificação.
Ainda mais exemplos. Aqui já é uma edificação onde nós elaboramos um relatório de inspeções. Aqui a manutenção não foi solicitada ainda. Isso é um centro clínico numa localidade de Brasília. Então, nós detectamos, aqui são os terminais aéreos, observamos aqui, olha, terminais aéreos em estado de oxidação, juntamente com os conectores. Vocês podem observar, né? Terminais aéreos e conectores devem ser trocados, pois estão em estado de oxidação. Tá? Esse é um dado que consta no relatório de inspeções. Como foi colocado que os ensaios, os ensaios do SPDA, eles devem ser corretos, eu já elaborei para vocês 3 aulas, né, que vocês podem detalhar mais esses ensaios. Quando o SPDA é estrutural, nós da IPT Engenharia fazemos um ensaio adequado com um miliomímetro, né, onde vocês podem observar em conformidade com a norma, onde a gente faz a medição da continuidade das armaduras, né, é injetada uma corrente lá no topo, né, e essa corrente é medida aqui embaixo, aí vamos observar qual é a resistência desse pilar. E também medimos entre o sistema de captação lá em cima e o meu barramento de equipotencialização. Então é importante, o ensaio, cada ensaio deve ser realizado de forma correta e adequada. Outro ensaio, quando as descidas são descidas externas, você pode, dependendo do caso, pode utilizar esse instrumento, que é o terrômetro, né, que a IPT Engenharia utiliza, que é um terrômetro digital que tem as estacas, né, para efetuar a medição. A medição por queda de potencial. E também pode ser utilizado com descidas externas ou avaliar um SPDA estrutural lá em cima, só dar uma olhada na continuidade, no laço de resistência, pode ser utilizado o alicate terrômetro. Tá, pessoal? Então, é importante realizar a manutenção, sugerimos que as inspeções, na verdade, elas sejam anuais, por quê? Porque o laudo que você recebe do profissional, ele é anual. Então, ao se contratar, contrate não só o laudo, mas as inspeções, né? Onde essas inspeções serão inseridos no relatório o que você deve alterar para que a sua confiabilidade do seu SPDA seja mantida como projeto original. A bibliografia utilizada na montagem foram 2. Foi utilizado a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a 5419 de 2015, a parte 3. E também utilizamos fotos e dados cedidos pela IPT Engenharia, que é uma empresa localizada em Brasília, cujo site dela, se vocês quiserem acessar, é www.iptengenharia.com. Um abraço a todos e até uma próxima